Aqui vai uma pergunta para os amantes de filme. É possível fazermos o filme Pobres Criaturas, que foi nomeado a tantos Oscars, melhor, com algumas pequenas mudanças? Primeira coisa, Poor Things é bom. E boy, oh boy, eu tinha expectativas péssimas para esse filme, porque eu tinha acabado de sair de Anatomia de uma Queda, que eu não gostei, que enfim, eu acho que até poderia ser um tópico para um vídeo diferente, e que eu tava com medo de ser mais um filme aesthetic tentando copiar o cinema clássico. E eu me surpreendi completamente positivamente. Eu gostei muito do filme. Quando eu fui assistir mais com a Emma Stone e o William Dafoe, porém, eu acho que ele poderia ser melhor se a gente mudasse algumas partes da organização da montagem. E é isso que a gente vai falar hoje. Obviamente, esse vídeo contém spoilers, tá? E muitos deles. Então, não reclame que eu não avisei. Se você quiser pular, é só você ir pro minuto. Que aí você vai ter perdido mais de um tempo e não adiantou nada você assistir esse vídeo. Então vambora pra resenha do filme. O filme se passa sobre a história de Bella Baxter, uma jovem que aparentemente possui alguma debilidade. Ela começa sua jornada como um papel em branco, como uma passageira das experiências que vivencia na casa do seu tutor, qual ela mesma chama de, abre aspas, Deus. No começo do filme, acompanhamos a rotina do doutor e conhecemos ele. Now, who would like to reconstruct the organs? Logo percebemos que Bella é a imagem de uma criança descobrindo o mundo. Aqui chega um personagem novo na história, Max McCandles, um aluno do Dr. Godwin que vira o seu braço direito. Logo, ele questiona sobre o comportamento estranho de Bella Baxter. What a very pretty retard. Descobrimos todo o segredo por trás dela. Fate had brought me a dead body and a live infant. It was obvious. It was? Take the infant's brain out and put it in the full-grown woman. Reanimate her and watch. Jesus. Por um breve momento, Max passa por um conflito interno, se isso é certo ou errado, mas se desfaz uma paixão platônica por Bella, que é interrompida por Duncan, atuado por Mark Ruffalo, o qual ela começa um romance com o experiente homem. I'm going to Lisbon on Friday. I'd like you to come. God never allow it. That's why I'm not asking him. I'm asking you. Viaja o mundo, se evolui como personagem através das coisas que experimenta ao longo da vida e a partir daqui, ela finalmente traz seu objetivo pessoal. Através da prostituição, juntar dinheiro para virar uma médica. Good day, my fresh, darling English rose. Is this a hotel? We have rooms. Ela se questiona sobre a sua existência e as mentiras que foram contadas pelo Dr. Godwin. Ela volta para casa para finalmente enfrentar o doutor, que de cara ele abre o jogo. They also bring beady eyes and hard questions. Did I have a baby in me? And if so, where is it? Is she? Well, technically, you are your baby. And also, I suppose, you are your mother. Ela volta para se casar com Max e somos surpreendidos pela aparição de seu marido, original. Do you, Bella Baxter, take this man as your husband? Did we miss the part about anyone objecting to this? Ele prende ela, pretende tirar os seus órgãos genitais, ela escapa, prende o marido de volta, faz a mesma operação que o Dr. Godwin fez nela e transfere o cérebro de uma cabra para seu antigo marido. I am never happier than when I'm in here. E finalmente, Bella é uma criatura livre. Fim de filme. Para a gente poder entender melhor sobre a montagem do filme, eu separei ele em 6 partes. Primeira, introdução do Dr. Godwin, revelação sobre a situação da Bella, Bella viaja e experimenta o mundo, ultimato do Dr. Godwin, aparição do marido original, resolução final. O filme começa colocando a gente como audiência, como observador, acompanhando o Dr. Godwin na sua rotina e conhecendo um pouco mais sobre aquele mundo. Só que logo após ali quase 7 minutos de filme, a gente é introduzido na visão do Max, conhecendo mais sobre a intimidade da vida do Dr. Godwin e de Bella Baxter. Só que após literalmente 20 minutos de filme, toda a realidade disso muda e a gente descobre a verdade. Jesus. Só que a partir desse momento a gente é transicionado como espectador pela terceira vez. A gente começa a ver o mundo através dos olhos da Bella Baxter, da nossa protagonista. Só que tem um problema nisso e não sei se eu poderia falar problema, que nós sabemos mais que ela. A gente já sabe do porquê da sua realidade. E a questão é que a gente tem uma carta a mais. E a partir de agora, você consegue julgar ela e todas as suas atitudes. O que traz um sentimento complexo, porque você não quer ela como uma pessoa indefesa sendo exposta ao mundo e a toda a sua maldade. Você também não concorda com a atitude do Dr. Godwin e do Max. Mas, mesmo assim, ela segue com a sua jornada e
não tem como negar que agora a gente entra em um caráter exploratório da nossa protagonista, prontos para viver o mundo pela sua perspectiva. O complicado disso é que eu não sei se eu posso falar que é um erro, porque o próprio Yorgos, que é o diretor de Pobres Criaturas, disse: The whole film, our main purpose was to follow and develop this character in all her stages. So that remains basic. Então, claramente, o filme ele tem como objetivo intelectual mostrar uma pessoa que passa por todo o que qualquer pessoa, ser humano passa, de amadurecimento e conseguir ter as próprias experiências, mas sem nenhum filtro parental ou da sociedade. Porém, independente desse fator filosófico que o filme quer seguir, ele tem um plot twist. Que é quando a verdade chega à tona, que ela vai questionar o Dr. Godwin, entra o novo marido em cena, ela tem que tomar uma decisão, enfrentar as consequências desses atos e decidir quem ela vai se tornar e a partir do que ela vai ser. Então, e se a gente rearrumasse isso? Para quê? Esquece um pouco o lado intelectual do filme, calma que você vai entender o meu ponto, mas se a gente rearrumasse para o filme ele ter um impacto melhor. Imagina o seguinte, a gente tira a primeira parte, que é toda a introdução do mundo, a gente acompanhando o Dr. Godwin na sua jornada, e ele contando pro Max qual que é a história da Bella Baxter e o porquê que ela é daquela forma. Só que a gente acorda com a Bella Baxter. Já existe o Max, já existe o Dr. Godwin. E a gente resume alguma introdução no storytelling ali, para poder dar um pouco da textura do mundo e você não ficar completamente confuso. Como que seria esse feeling? Se a gente estivesse na pele da nossa protagonista e não soubesse de nada realmente. Eu fiz uma pequena montagem para explicar o meu ponto. Bella cut 2. Just dead ones for Bella. Just dead. Just dead. She gathers 15 words a day. Her coordination is unstable at best. In the evenings, there's progress. Her hair grows 1 inch every 2 days. I have a hair diagram here. Excellent. You may go. See you tomorrow. Sir, where did she come from? I believe your job is collecting data. When I add inane questions to it, I'll let you know. Dessa forma, o mundo que a Bella vive é completamente estranho e você vai experimentar ela pelo mesmo olhar da Bella. A partir de agora, em vez de você ter um sentimento contraditório, o Dr. Godwin e o Max são pessoas boas. Não tem o que você e nem o porquê você não gostar deles. E a partir de agora, as decisões da Bella têm pitch, um note, um volume a mais de cada coisa que acontece durante o filme do seu desenvolvimento. Por exemplo, o fato dela querer fugir de casa para poder ter as próprias experiências e viver a própria vida, até gera um peso maior nisso. Porque na versão original, você ainda tem aquele feeling de eles estão aprisionando ela aqui, então é melhor ela fugir. Aqui não. Nessa visão, o Dr. Godwin e o Max só querem o bem dela. Tem muito porquê dela. Mas ao mesmo tempo você quer aquele feeling exploratório. Então mantém essa contradição. Só que tem um peso a mais em cada medida do que ela vai falar. Agora a gente segue toda a sequência do desenvolvimento da Bella. Só que o maior payoff da nossa mudança sobre a organização da montagem do filme vem agora. Porque o plot twist e a parte onde que é a revelação é onde que a gente vai ter a maior mudança no filme e na perspectiva das coisas que acontecem, que pra mim é o defeito do filme. Manda nos comentários se você discorda disso, mas sim, eu acho que Pobres Criaturas não é completamente perfeito. Oppenheimer que é. Puta fã de Nolan, né, mano?
Pobres Criaturas, pra mim, o defeito é o terceiro ato, porque a partir do momento que, cara, acabou de chegar a revelação, você tá doido pra ver o desenvolvimento do filme, aparece o marido do nada aparece o marido, aí eles linkam que lá atrás o cara cumprimentou, já tinha conhecido ela, falou pra ele e tal, tipo, tava muito distante. Aí quando ele aparece, você fica, puta merda. Agora vai mais 1 hora de filme pra poder estabelecer o marido, agora o que ele vai querer fazer com ela, o filme abriu um terceiro braço que eu nunca imaginei que ia ir. A questão é que não é que isso é um erro, não é um defeito. A questão é que tava muito pro final do filme pra jogar isso. Só que, se você joga isso agora, imagina o seguinte, ela acabou de descobrir, o seu mundo virou de ponta cabeça. Você acabou de descobrir que, na verdade, o Dr. Godwin e o Max são sacanas que aprisionaram ela e o cara, tipo, tomou uma decisão pela vida dela. Então, é uma questão moral muito pesada. Você já vai ficar lá embaixo pela Bella, ela vai ter uma reviravolta muito forte nisso. E de repente, quando ela tá ali no seu low, no seu baixo, chega o marido antigo, prende ela e fala que vai arrancar os órgãos genitais dela. Caralho, velho, não tem como você não gostar mais dessa mulher. Ela tá apanhando e apanhando e apanhando. Você já gostava dela porque o desenvolvimento dela foi muito legal. E ela tá apanhando. E de repente, você fala, não é possível. E aí ela pega, mata o desgraçado e faz ele virar uma cabra. Não tem um final mais legal do que esse. Eu sinceramente gostaria de ver esse corte de Pobres Criaturas, porque é muito satisfatório. Pra mim, entra no mesmo feeling do que o Tarantino fala sobre isso. O Tarantino fala que, nos meus filmes, tem os goods. Se você vai assistir um filme e o vilão faz uma coisa errada, ele vai sofrer. The thing that really gets me about Root is you watch this whole thing that's on for 16 hours or something, and you're actually living the lives of these people and putting yourself in that place. And if you remember the last episode of it, Lloyd Bridges is one of the most hateful of all the racist guys in the movie, and it has Chicken George, played by Ben Vereen, who's one of the guys that you've been following the most. At the end, they have Lloyd Bridges and they tie him to a tree, and Chicken George is going to whip him. He's going to give him a peeling, the end all peelings. And you've been waiting 16 hours for this. And naturally, he does the thing that they normally do in these movies, like, no, I can't do that. That would make me as bad as you. And when he said that, all over America, 100 million people said, no! Whip his... He had it coming. He had it coming. It's about time for some payback. Yeah. Well, you don't have that problem in my movie. You get payback. You get payback. Que é a mesma questão do feeling, que eu posso até puxar um pouco, sobre a personagem Beatrix Kiddo, do Kill Bill. Que ela apanha tanto, mas tanto, durante os 2 filmes, que quando ela finalmente tem o seu payoff, é um dos melhores sentimentos que eu já tive no cinema, é da vingança dela. Porque você espera muito aquele momento, não de, deixei quieto. E não é que a Bella Baxter deixa quieto, ela transforma o cara numa cabra. Só que o Dr. Godwin morreu, você não conseguiu ficar com tanto peso, e o Max ainda existiu ali. Por que ela não meteu o pé na bunda do Max? O Dr. Godwin morre. Óbvio que a morte traz um sentimento de leveza sobre o pecado dele, os pecados dele, só que ajuda a colaborar que, no fato, ela finaliza como obra-prima, como chave de ouro de que ela não precisou de nenhum paradigma de sociedade, ela não precisou de nenhum filtros, e ela conseguiu chegar aonde ela queria ser independente, e a partir de agora a vida dela segue dessa forma. Eu acho que era até um pouco mais contraditório do que o final original, porque dessa forma até segue o próprio filme. Até segue o próprio filme que tudo que ela faz é completamente diferente e não precisa seguir as regras do mundo. E o final também não precisaria seguir. E pra mim, filme é sobre um espetáculo. Independente da sua ideia, independente da ideologia filosófica que você tem, o filme é um espetáculo. Ele tem que te fazer sentir algo muito especial que você nunca sentiu. Pobres Criaturas é um filme incrível. Ele é um filme que passa toda a ideologia e também consegue te sentir, não me leva a mal. Mas eu acho que se a gente rearranjasse dessa forma, eu acho que o filme seria melhor. Bros, tem sido muito divertido fazer esses tipos de análises e resenhas, porque eu acho que eu tô aqui tentando falar minha opinião pessoal, e é bem legal poder olhar ao fundo essas artes, esses filmes, esses incríveis trabalhos por pessoas da nossa indústria. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, porque toda quinta-feira a gente solta vídeos novos. Não esquece de curtir também, e você concorda, discorda, me manda sua opinião, o que você acha sobre esse filme. Se tiver mais recomendações de filmes que eu posso analisar, é só mandar lá também. Valeu, bros!